Opa, Leandro Cesarino, tudo bem? Tô aqui hoje para poder trazer mais um vídeo de Excel para vocês e hoje a gente vai falar sobre como que a gente consegue criar uma listagem de código. Nesse caso, a gente vai fazer uma listagem de 2.000 códigos para que, de uma maneira muito mais rápida, para que a gente consiga trabalhar de algumas ferramentas. Aí você pode virar para mim e me falar o seguinte: mas Leandro, eu não trabalho com códigos. Ou, Leandro, os códigos, o sistema me dá os códigos, então para que eu vou montar um código? Leandro, eu nem sei o que é um código no Excel. Pois é, gente, na verdade o que a gente vai fazer é trabalhar com duas alternativas, dois recursos do Excel que são muito importantes para a gente. O primeiro deles é a fórmula concatenar e o outro é a ferramenta colar valores. Talvez vocês já tenham visto em algum momento eu explicando isso nos vídeos para vocês. Mas, basicamente, a gente vai trabalhar essas duas ferramentas e você vai entender agora como se faz. Olha só, aqui eu tenho as regras do que eu quero, certo? Eu estou aqui já falando que eu quero 2.000 códigos sequenciais, e esses 2.000 códigos sequenciais eu vou montar eles através da fórmula concatenar e da ferramenta colar valores, tá? Só que não são códigos simples, não é simplesmente a sequência de 1 a 2.000, por exemplo. Na verdade, o que eu quero é que todos esses códigos tenham a letra LC na frente, tá? LC na frente. E aí é que tá o X da questão. A gente vai juntar o LC com a sequência que a gente vai escrever aqui, ó, na coluna código, tá? Então vamos lá, como que a gente vai fazer a escrita dessa sequência? Eu vou digitar 1, vou digitar 2, e aí vou selecionar os dois números. Por que eu vou selecionar os dois números? Porque quando eu digito 1 e digito 2, o que eu estou falando para o Excel? Eu estou falando que eu estou querendo constituir uma sequência. E aí o Excel vai entender que isso é uma sequência e quando a gente puxar pela alça de preenchimento, que é esse quadrinho aqui no cantinho, ele já vai entender que a gente quer fazer a continuação dessa sequência. Só prestem atenção num detalhe. Para quem é acostumado a utilizar mais atalhos do teclado, se você tentar copiar essa sequência de números e puxar até lá na célula desejada e tentar colar, você não vai conseguir. Você sempre vai colar 1 e 2 e não continuar a sequência. Por quê? Você só continua a sequência quando você clica aqui na alça de preenchimento. Aí o Excel entende que você está falando de uma sequência, tá? Então bora lá. A gente vai posicionar o mouse na alça de preenchimento e vamos descer até aqui, ó, até na célula 2000. Certo? Descendo aqui mais rápido, mas já já a gente chega lá, porque, né? E aí, beleza. Chegamos aqui em 1992, 2000. Tá aqui, ó. Esse daqui é o número, só que tá indo até 1999. Por quê? Porque a minha célula A1, ela tá escrito código, então ela não entra na contagem das 2.000 células. Então o que eu tenho que fazer? Puxar mais uma célula aqui para baixo para chegar no número 2000. Tenho 2.000 números aqui. Beleza, quando eu pressiono Ctrl seta para cima, eu subo lá para minha primeira célula da própria coluna, tá? Então, eu cheguei aqui na minha primeira célula, agora que a gente vai começar a trabalhar com a inserção do LC nos meus códigos. Então, olha, aqui eu já tenho o LC separado numa célula aqui, e eu quero que ele se junte a esses números aqui, tá? Então, o que eu vou fazer para poder fazer com que esses números, eles sejam incrementados com o LC? Eu vou fazer isso daqui, ó. Eu vou clicar numa célula fora aqui, vou digitar o sinal de igual, certo? Digitei o sinal de igual, eu vou clicar em cima do LC, porque eu quero que o LC apareça primeiro, tá? Vou clicar em cima do LC, vou digitar E-comercial. O que é o E-comercial? E-comercial é aquele símbolozinho que fica em cima do número 7 do seu teclado numérico da horizontal. Então vamos lá, muita informação. Teclado numérico da horizontal é aquele que você tem acima das letras ali no seu teclado, principalmente se você tem notebook e o notebook é menorzinho. Beleza, você tem ali um teclado numérico. Cada número tem vários símbolos dentro de cada tecla. Então, no número 7 tem o símbolozinho do E-comercial que é exatamente igual a esse que eu digitei. Você vai pressionar Shift e o número 7 e vai aparecer essa letra E-comercial. Beleza. Para que serve o E-comercial? O E-comercial é a mesma coisa de eu digitar igual concatenar. Concatenar, para quem não sabe, é uma fórmula que eu utilizo para juntar dois termos, duas palavras, dois números, ou, né, juntar duas células, enfim. Concatenar é uma forma de você juntar o conteúdo de uma célula com o de outra, tá? E é isso que a gente está fazendo. A gente está pegando aqui, ó, o nosso H3 e juntando ele com o número 1 aqui. Então, eu vou clicar aqui no número 1, beleza? E aí eu aperto Enter. Beleza, ficou aqui, ó, o primeiro código, LC1. Só que aí que tá. O LC1,
ele é o primeiro código que eu fiz e eu tenho que ver se eu puxar ali, ó, clicando na alça de preenchimento, puxar ali para baixo, se ele vai continuar a sequência. Então, vamos lá. Vou clicar aqui e puxar para baixo. Opa, teve algum erro. Por que teve algum erro? Porque o LC não está aparecendo aqui, tinha que aparecer LC2. Mas então, qual que é o motivo desse erro? O que está causando esse erro? Bom, o que está causando esse erro é o seguinte. Quando eu digitei a minha fórmula aqui em cima, eu cliquei na célula H3 e cliquei na célula A2, depois de colocar o E comercial. Só que, quando eu clico numa célula e não pressiono e não travo ela, quando eu desço a fórmula para a próxima célula, olha o que vai acontecer com ela. Ela vai descer também a seleção, ou seja, aqui a minha A3 e aqui a minha H4. Só que tem um porém, o LC ele só está na H3, então eu não posso deixar essa seleção descer. Então o que eu tenho que fazer lá na primeira fórmula? Eu tenho que travar a minha seleção no H3. Aí você pode me perguntar, mas Leandro, por que eu tenho que travar na primeira fórmula? Porque ela é minha fórmula original. E quando eu faço ela corretamente, é só puxar para as outras células que está tudo certo, tá? Então eu vou vir aqui, vou pressionar aqui um cifrão antes do H e antes do 3, mas caso você não saiba, né, para você travar uma célula é só você pressionar F4. Eu não estou pressionando F4 aqui porque o meu gravador de tela ele não me deixa pressionar esse F4, mas você aí de casa vai pressionar o F4 para poder travar ali a sua célula, beleza? F4 não é pressionar a letra F depois o número 4, não. Existe uma tecla chamada F4, a abreviação de função 4, mas F4 serve para isso. É você pressionar o F4 ali e você trava a sua célula, tá? Ótimo. Acabei de fazer isso, então o que eu vou fazer logo em seguida? Eu vou dar 2 cliques aqui, certo? E olha só, puxou aqui para minha segunda célula. Olha, legal, então tá funcionando. Então o que eu tenho que fazer? Agora, gente, eu vou ensinar um macete para vocês nunca mais precisarem ficar descendo até lá na linha 2000 para fazer a coisa funcionar, tipo isso aqui, ó. Você vem descendo, não. Chega, gente, chega de trabalheira, eu vou ensinar para vocês como vocês vão fazer isso de uma maneira mais rápida. Como eu tenho uma fórmula aqui dentro, eu posso copiar essa fórmula para outras células, porque a referência dela vai puxar de acordo com a célula onde ela estiver posicionada. Ficou confuso? Vamos lá, vamos com calma. Vou copiar aqui essa primeira fórmula, aí eu vou vir aqui para minha coluna A, vou pressionar Ctrl seta para baixo, ele vai me levar para a última linha preenchida e eu volto aqui para a coluna C, que é onde estão ali as minhas informações do código. Quando eu colar essa informação, olha só, ele está puxando o LC, que é aquela célula que eu travei lá em cima, ou seja, a seleção está travada lá em cima, mas o 2000 está sendo copiada da célula aqui do lado. Então, onde você colocar essa fórmula, ela vai referenciar da maneira que você fez ali, né, na primeira fórmula, tá ok? Beleza. Então, já coloquei a primeira célula, a primeira fórmula e coloquei a última fórmula. O que eu faço para me simplificar esse trabalho aqui? Eu vou copiar essa fórmula aqui, vou pressionar Ctrl Shift seta para cima, e aí ele vai me levar até a última célula preenchida, que foi onde tem o código L2. O que eu vou fazer em seguida? Vou colar esses valores, beleza? Só que aí é colar normal, tá, gente? Colar normal. Então, eu vou voltar lá para cima pressionando Ctrl seta para cima, vou dar um ESC para remover a seleção lá da célula que eu copiei, e aí tá aqui, ó. Já tenho todos os meus códigos. Só que, o que acontece? Se eu apagar um desses números aqui, ó, primeiro, né? Eu vou pegar esses códigos aqui e vou jogar todos dentro da coluna A. Mas só que se eu apagar algum desses números aqui, olha o que acontece aqui com a minha fórmula. Vai acontecer isso daqui. Eu vou ficar com um monte de LC, porque o número vai sumir. Então, o que eu faço, então, para fazer com que esse número não saia do meu código? Eu vou clicar em cima da primeira fórmula que eu tenho, vou pressionar Ctrl Shift seta para baixo, tá? Vou copiar todas elas, copiei. E antes de clicar em qualquer outro lugar, você vai pressionar na sequência tecla Alt, tecla C, tecla V e tecla V de novo. Você viu o que eu fiz aqui? Eu acabei de referenciar alguns caminhos. Como assim? Quando eu pressiono Alt, veja aqui que vai aparecer um monte de letrinhas. Se eu pressionar C agora, ele vai acionar para mim aqui o meu menu página inicial. Se eu pressionar V, ele vai acionar essa setinha do botão colar. Se eu pressionar V de novo, ele vai acionar a opção de colar valores. Então, assim, pessoal,
esse é o atalho sequencial. E o que eu acabei de fazer? Eu acabei de copiar esse intervalo e acabei de dar um Alt CVV, que foi colar valores, e assim o que eu fiz? Eu retirei só as fórmulas das células e deixei somente os resultados. Prova disso? Vou dar um ESC para tirar a seleção aqui, e se eu posicionar o mouse em cima de qualquer um dos meus códigos, veja que aqui na barra de fórmula não aparece mais a minha fórmula, aparece só o código. Beleza? Então agora eu estou tranquilo. O que eu posso fazer? Eu vou pegar aqui todas essas células pressionando Ctrl Shift seta para baixo, Ctrl Shift seta para baixo, vou recortar elas, ok? Recortei dando um Ctrl X, tá? Ou você pode usar esse botãozinho de recortar aqui, essa tesourinha mesmo, não tem problema. E agora eu vou para minha célula A2 e vou dar um Ctrl V, porque assim eu copiei esse código, eu recortei esse código de um lugar e colei em outro. Beleza? Então, olha só, meus códigos agora eles estão aqui. Eu precisei apenas fazer algumas formas, alguns passos para poder chegar até no número 2000. E você pode fazer isso com qualquer outra coisa que você precisar. Principalmente se você tiver que unir palavras, unir termos e as colunas estão separadas, utilize o concatenar. Isso ajuda muito, tá? Bom, essa aula de hoje foi para ensinar como que a gente utiliza o concatenar, como que a gente utiliza o colar valores. Mas vão ter outras aulas que vão ensinar um monte de coisas aí. Se você tiver interesse em participar delas, não deixe de se inscrever no canal. Sempre tem vídeo novo. Eu sempre estou anunciando lá no meu Instagram que tem vídeo novo no canal. Então corre aqui e assiste sempre que você tiver alguma dúvida, sempre que você quiser resolver algum problema. Outra coisa, se você conhece alguém que precisa estudar Excel ou que precisa estudar Power BI, indique esse canal, indique esse vídeo, indique outros vídeos que tem aqui no canal, para que assim as pessoas possam ter a possibilidade de estudar, de aprender o mesmo que você aprendeu, e quem sabe eu possa ajudar essa pessoa assim como eu te ajudei também. Beleza? Bom, então é isso. Na próxima aula a gente continua, vamos trazer conteúdos fresquinhos aqui para vocês. Um grande abraço e até lá!